Ranqueando os novatos de 2025 da Fórmula 1. Você deve ter percebido que eu não estou no meu cenário habitual. Na verdade, neste momento era para você estar vendo um vídeo reagindo às minhas previsões da temporada de 2025. Só que houve um problema no arquivo e eu não consegui corrigir ele. Então, por conta disso, o vídeo das previsões vai ter que esperar eu voltar para São Paulo, e segunda-feira, que eu vou estar de volta já para minha casa, eu vou conseguir corrigir o problema que houve naquele arquivo para poder postar. Então, segunda-feira, já avisando vocês, vai ter o vídeo reagindo às minhas previsões para a temporada de 2025. Inclusive, tem uma coisa que impacta diretamente nesse vídeo, de um piloto que foi muito bem, e eu vou elogiar ele aqui, obviamente, que eu apostei que talvez não iria ir tão bem. Bom, mas aqui então a gente fica com esse vídeo no qual eu vou conversar com vocês, eu vou trazer para vocês o meu ranking dos pilotos de 2025, pra gente não ficar sem vídeo por mais de uma semana também, e esse era um tema que eu iria fazer. Na verdade, esse tema iria ser na segunda, então eu só tô fazendo a troca. O tema que ia sair na segunda, sai hoje, nessa quinta-feira, e daí na segunda-feira sai a reação das previsões da temporada de 2025. Então, sem mais enrolação, bora ver o ranking dos pilotos novatos da temporada de 2025. Vou fazer a menção honrosa aqui, né, dos 6 novatos, pegando a mesma lista que eu trouxe ranqueando dos novatos. Fazendo menção rosa, tem que trazer o Jack Durham, né? Eu não vou ranqueá-lo, ele vai ficar em último lugar nessa lista, porque o coitado não teve nem tempo de se provar também. Ficou muito pouco tempo na Fórmula 1 antes de ser chutado para fora pelo nosso grande Flávio Briatore, que costuma fazer isso com pilotos mesmo. Então, só para trazer, ele ficaria em último lugar, porque pelo pouco tempo que ficou também teve batidas, teve aquela batida no Japão que foi bizarra com a questão do DRS, né? A gente tentava fazer a curva com o DRS, pelo menos o começo dela ali, da curva 1 de Suzuka. Além de, no tempo que ficou, teve algumas boas classificações e teve bons resultados de corrida, apesar de não ter pontuado, mas ainda assim não conseguiu convencer, pelo menos a própria equipe, de que ele merecia uma oportunidade na Fórmula 1. Mas se tem um prêmio de consolação para ele, é que o 6º colocado no nosso ranking de 6 novatos é o Franco Colapinto. Exatamente, o Franco fica na 6ª colocação. E eu já vou fazer um disclaimer aqui sobre todo esse ranking. Eu não acho que nenhum dos novatos foi mal nessa temporada. Muito pelo contrário, eu não acho que nenhum novato foi mal, mas a gente tem que fazer aqui a ordem de quem foi melhor do que o outro. Então eu começo por quem foi menos melhor, que foi o Franco Colapinto, na minha opinião, que fez uma temporada decente nessa reestreia. Ele começou muito complicado, teve aquela batida lá no GP de Imola, que acabou voltando, né, o estigma, olha o Franco que bate muito. Inclusive, eu postei um shorts recentemente falando sobre o Campeonato de Destruidores, quem foram os pilotos que mais causaram prejuízo, e tava cheio de comentário, nossa, como que o Franco não tá, como que o Franco não tá? Apesar de eu ter zicado ele e falado, gente, faz tempo que ele não bate, ele vai lá e bate na corrida que eu falo isso, ele bateu muito pouco nessa temporada. O Franco bateu muito pouco nessa temporada. E é que ele ficou com aquele estigma por conta do final do ano passado, que o pessoal ficou tipo, não, olha o Franco Colapinto, como ele bate muito, tá sempre tuchando o carro no muro. Ficou muito esse estigma dele por conta do final da temporada no ano passado, sendo que nessa temporada ele não fez isso muito. E muitas das corridas, depois das 5 primeiras corridas que ele pegou o ritmo ali e começou a se acostumar com o carro, ele estava próximo do Gasly. Ele chegou em um determinado momento a estar vencendo do Gasly em questão de resultado de corrida, de classificação. Aí o Gasly nessas últimas 3 corridas embalou e foi muito bem, daí passou o Franco em todas as estatísticas, mas o Franco se aproximou muito. Então ele começa muito ruim ali, se adaptar ao carro da Alpine, muito diferente do que ele estava acostumado, né? O motor Mercedes, o carro da Williams, que ele era piloto da academia, né? Então se desenvolveu por lá. Teve que se acostumar num ambiente completamente diferente, e a partir do momento que ele se acostumou, ele começou a entregar bons resultados. Eu tenho uma expectativa positiva para ele, tá de contrato renovado, para fazer a temporada de 2026 completa, agora num carro supostamente melhor, que a Alpine promete entregar para os seus pilotos, e acho que ele vai bem, mas para mim ele fica em último lugar no nosso ranking dos novatos de 2025. O nosso próximo nome da lista, assim como o Franco, também não é um novato, que é o Liam Lawson. O Franco e o Lawson, de certa forma, chegam com uma expectativazinha a mais do que os outros novatos, porque eles já tinham experiência em carros de Fórmula 1, tanto o Franco quanto o Lawson. E para mim eles ficam, de certa forma, como decepções, exatamente por não terem chamado tanta atenção, não terem se destacado tanto quanto os outros 4 novatos de fato. Apesar do Berman ter feito corridas em 2025, com certeza, então ele tem uma experiência a mais, claro, do que os outros novatos, só que ainda assim, você esperava que Lawson e Colapinto, por terem esse tempo a mais de Fórmula 1, fossem entregar alguma coisa a mais, e pra mim eu não vi isso. O Lawson tem aquele começo tenebroso dele na Red Bull, tenebroso, cai para Racing Bulls e demora muito para recuperar a confiança, ele claramente é afetado mentalmente por aquela decisão da Red Bull de rebaixar ele, e demora um pouco para ganhar essa confiança de volta. A partir do momento que ele conquista ela, a partir do momento que ele consegue ter essa confiança novamente, ele volta a entregar um bom resultado. A partir ali do GP de Mônaco,
que ele consegue fazer uma boa corrida, consegue recuperar um pouco o ritmo, só que ainda assim ele não conseguia bater o Hadjar, que era um piloto novato, sabe, 100% novato. E pra mim, faz com que seja acertada a decisão da Red Bull de subir o Hadjar e deixar o Lawson na Racing Bulls mesmo, porque mostra que ele não estava pronto para esse desafio. O começo do ano ficou claro, mas ao longo da temporada mostra que, pelo menos em relação ao Isaac, ele não estava tão pronto para o desafio de subir para a equipe principal, que é a Red Bull. Então ele fica, para mim, de certa forma, como uma decepção, mas ele, obviamente, fez grandes corridas, e por isso eu coloco ele na frente do Franco, mas em questão de decepção, talvez ele tenha me decepcionado um pouco mais do que o Franco ainda. Porque o Franco, eu entendo diferente o cenário do Franco ali, entrando na Alpine, entra num cenário diferente, com uma pressão diferente, com objetivos diferentes do que o Lawson, e o Lawson, nos objetivos dele, decepcionou bastante. Mas ainda assim, por ter tido bons momentos e grandes brilhos nessa temporada, maiores talvez do que o Franco, as quedas do Lawson foram maiores, mas os brilhos dele também foram maiores. Então, por conta disso, eu coloco ele em penúltimo lugar no nosso ranking de novatos. O quarto colocado do nosso ranking de novatos é Gabriel Bortoleto. Sim, eu vou botar o Gabriel em quarto lugar, e de novo, eu quero reforçar que isso não é um demérito, eu não estou falando que ninguém aqui foi mal. Talvez quem mais me decepcionou, mesmo tendo colocado na frente do Franco, foi o Lawson, pela expectativa que eu tinha na temporada, mas ainda acho que ele teve bons momentos e bons brilhos. Todos os novatos foram bem no que precisava ser feito para eles. O Bortoleto, principalmente. O Bortoleto, nas rodadas europeias, entregou um ótimo resultado. Ele estava frequentemente brigando pelos pontos, ele estava indo muito bem e batendo o Nico. Tanto que em questão de classificação, inclusive, ele ficou empatado com o Hülkenberg, ele ficou em 12-12. Em questão de classificação com o Hülkenberg, contando classificação só das corridas principais, sem contar as sprints. Ele terminou em 12-12 com o Nico. Então ele começa o ano mostrando que ele tem um ritmo muito forte de classificação, ele é um ótimo classificador contra um Hülkenberg, que é reconhecido por ser um ótimo classificador. O Nico é um bom classificador. Ele só perdeu para dois companheiros na história, que foi o Daniel Ricciardo e o Barrichello, se não me engano, na primeira temporada dele. Minha memória pode estar me traindo, mas eu acho que são esses dois apenas que o Nico Hülkenberg perdeu em classificação ao longo de toda a sua carreira, que é longa na Fórmula 1. Então o Nico o Nico é um grande classificador, o Gabriel vai lá e bate de frente com ele. Mas o Gabriel também apresentou muitos problemas, especialmente em algumas tomadas de decisão dentro de corridas, em algumas ações tomadas em corrida. Teve alguns momentos, por exemplo, na época ali do GP do Canadá, por exemplo, no GP da Grã-Bretanha, porque o GP da Grã-Bretanha, os novatos todos foram mal, né? Mas o GP do Canadá, ele mostrou que precisava aprender algumas coisas em questão de defender posição, ele melhora muito nisso, mas aqui pro final, a partir do GP do Canadá, né, você tem as rodadas europeias que ele embala várias pontuações, mostrou que o auge dele pode ser grande, que o ápice, quando ele pilota bem, ele é muito bom, como ele fez na Hungria, como ele fez na Bélgica, eles foram pilotagens de maestria ali do Gabriel para fazer pontuações boas para Sauber, só que os baixos dele também foram muito baixos. O GP do Brasil, ele deixou a pressão cair em cima dele, ficou claro, né, errando das maneiras que errou tanto na sprint quanto na corrida principal, claro que teve o Stroll ali no meio do caminho também, mas ainda assim ele teve grandes momentos que superou a expectativa, mas ele teve uns momentos muito baixos, que eu não vi necessariamente da maneira que ele teve os outros pilotos que a gente vai falar ainda nessa lista terem. Acredito que não seja negativo isso para o Gabriel, de forma nenhuma, ainda vejo ele com um potencial muito grande dentro desse projeto da Audi e que pode evoluir muito em 2026 se ele corrigir esses erros dele. Tô falando muito e tá quente pra caramba aqui em São Paulo, o bom é que eu trouxe aqui, ó, minha garrafinha da Gold Case para poder tomar água geladinha, veio lá de Valinhos aqui, e a água ainda tá gelada, porque as garrafas da Gold Case, os produtos da Gold Case são muito bons. E você ainda pode garantir com descontos especiais que estão rolando agora nesse final de ano aqui. E ainda garantir descontos extras usando o cupom que está aparecendo aqui na tela para vocês, Clube F1. Então se você for lá no site, você pode olhar as garrafas térmicas, os copos térmicos, as garrafas fresh. E assim, eu não tô brincando aqui pra vocês, tá? Isso aqui não é nem parte do roteiro da publi, mas eu enchi essa garrafinha de água lá em Valinhos há mais de 5, 6 horas atrás. Cheguei aqui nesse calor de caramba e ela tá geladinha ainda. Então assim, as garrafas da Gold Case são muito boas, são de qualidade e você pode garantir elas ainda nesse final de ano para dar de presente para alguém, para comprar para você mesmo, se presentear com o cupom que tá aparecendo aqui na tela, Clube F1, e você pode conferir tudo isso no link que vai estar na descrição aqui do vídeo para você já direto no site dar uma olhada. Alguns produtos, inclusive, você pode personalizar com o seu próprio nome, que fica muito legal. Então, muito obrigado, GoCase, pela parceria contínua aqui no Clube da F1. Bora voltar pro vídeo. Em terceiro lugar, eu coloco o Oliver Bearman. Sim, eu vou colocar o Bearman em terceiro lugar e não em segundo, como eu vi muita gente fazendo no ranking de novatos, porque eu ainda acho que os outros dois foram
um pouco melhores. Aqui eu acho que a diferença já fica nos detalhes, entre o segundo e o terceiro pelo menos. O primeiro para mim fica já um pouco, não muito, mas um pouco disparado em relação aos outros dois, mas eu coloco o Berman em terceiro lugar pelo simples motivo de, assim, o alto dele foi muito alto, esses últimos GPs dele, especialmente México e Brasil, ele foi muito bem, e me faz realmente questionar alguns fatores, como por exemplo, esse carro da Haas, talvez esse carro da Haas fosse muito melhor do que a gente imagina e que o Ocon estava performando abaixo do esperado. E daí quando o Berman se acostuma com o carro, porque o começo da temporada dele é muito fraco, ele se classificava bem no começo da temporada, né? A gente tinha até a brincadeira. O Berman chega no Q3, o Ocon cai no Q1, vai acabar a corrida, o Ocon na frente. Porque o Berman caía muito de produção em ritmo de corrida, ele caía demais em produção no ritmo de corrida. Quando ele pegou o jeito do carro, ele começou a pontuar toda a corrida, ele começou a brigar lá em cima, quase pegou um pódio no México. Se não fosse a estratégia de 2 paradas, talvez tivesse pegado um pódio, sabe? É muito louco pensar isso, mas ele fez uma grande corrida. E me faz pensar que talvez o carro da Haas fosse melhor do que a gente imaginava e o Ocon que performou muito abaixo. Não sei como é que vai ser, vamos esperar 2026 para tirar uma conclusão. Mas o Berman, a partir do momento que se adapta ali da metade da temporada para frente, vira um outro piloto, vira um baita de um piloto, entrega um resultado espetacular e para mim justifica estar em terceiro lugar e por pouco não fica em segundo lugar, que para mim quem fica é Andrea Kimi Antonelli, que fica como o segundo melhor novato. Eu botei uma expectativa muito grande nele quando vocês verem o vídeo de mim reagindo às minhas previsões de 2025, vocês vão ver o quanto expectativa eu botei no Antonelli. E não necessariamente ele pegou toda essa expectativa, mas ele fez grandes provas. Mostrou uma certa dificuldade, especialmente nas rodadas europeias, o que é bem curioso, sendo que são pistas que ele correu a vida inteira. E nas pistas que ele não correu a vida inteira, ele teve grandes corridas. Isso é bem doido. Mas na Austrália, a primeira corrida dele larga lá do fundo, faz uma grande prova para se recuperar e terminar lá quase no pódio ainda. Outras corridas como o Canadá pega o seu primeiro pódio, o GP do Brasil faz uma defesa sensacional para cima do Verstappen. No Qatar, estava fazendo uma grande corrida até o erro no final, que gerou todos os problemas que gerou. Mas nesse final de temporada, especialmente quando não estava correndo na Europa, em países que tem dióxido de titânio permitido, ele estava fazendo grandes corridas. E eu acredito que ele mostrou todo esse potencial. Então assim, mas se eu tô... Assim, os argumentos que eu tô usando são praticamente os mesmos pros do Berman. Então por que eu tô colocando ele na frente do Berman? Porque, cara, é importante a gente lembrar que ele é muito mais novo que esses outros pilotos. Ele começou essa temporada com 18 anos. 18 anos de idade. E ele fez 19 em agosto dessa temporada, mas ele começou a temporada com 18 anos. E está entregando estes resultados tendo só 18 anos de idade. Pegou pódio com 18 anos de idade, depois eventualmente outro com 19. Pegou um pódio com cada idade em 2025. Mas ele mostrou uma qualidade absurda mesmo sendo tão novo. O que mostra assim, ele e o Berman estão no mesmo patamar nessa temporada, mas pela idade que ele tem, era para ele estar mais abaixo. Então ele está acima da expectativa do que você esperava de um piloto da cidade, sabe? Não do Antonelli, porque a expectativa do Antonelli sempre foi alta, mas você não espera normalmente um piloto de 18 anos vai entregar tanto quanto o Antonelli está entregando nessa temporada. Entregou nessa temporada, pelo menos apesar dos baixos, mas aí todos os novatos tiveram também. Então por isso eu coloco ele em segundo lugar. E em primeiro lugar, ficou óbvio, só sobrou um nome, Isack Hadjar, que será companheiro do Max Verstappen em 2025. E pra mim, acho que não tem muita discussão aqui. O Isack foi o piloto mais consistente de todos, porque quando ele ia bem, ele ia muito bem, o cara pegou um pódio de Racing Bulls no GP da Holanda. Um pódio de Racing Bulls. Um pódio de Racing Bulls, família. Não é um negócio assim que você tem que passar despercebido. E quando ele tinha más corridas, ele teve algumas corridas meio ruins, especialmente ali na região por volta das férias de agosto ali, sabe? Ele teve algumas corridas meio ruins, não estava conseguindo pontuar. Mas tirando acho que essa fase abaixo e a primeira corrida dele no Canadá, que ele abandona na volta de apresentação, quando ele estava mal, ele terminava ali próximo dos pontos ainda, sabe? Era 11º, era 10º, era 9º. A corrida ruim, a corrida apagada do Isack, ele ainda estava ali brigando pelos pontos, ele ainda estava sendo consistente. Então o ápice dele, ele fazia grandes corridas, se destacava muito, pegou um pódio de Racing Bulls, de novo, reforçando isso, pegou um pódio de Racing Bulls, e quando ele não estava tendo uma boa temporada, uma boa corrida no caso, ele ainda brigava por pontos, ele ainda estava bem colocado, sabe, nas corridas. Então, por conta disso, não tenho como não colocar o Isack Hadjar como melhor novato, para mim é maior destaque também, porque vocês vão ver de novo nas previsões, eu não botava tanta fé, e quase ninguém botava fé. O pessoal falava que o Isack, e não falavam, era o fato, o Isack subiu como quase um plano B da Red Bull, da Racing Bull, da Red Bull para colocar ele na Racing Bulls. Ele não era o plano A, não era a ideia inicial pegar ele por ter sido vice-campeão da Fórmula 2 e subir.
Ele sobe por um acaso, acabam demitindo o Pérez, tem toda a movimentação da equipe, precisa de um piloto, sobe o Isaac. E depois até do acidente na Austrália, o Helmut Marko vai lá e começa a descascar ele publicamente, sabe? Então a expectativa do Isaac era muito mais baixa do que o que ele está entregando. Muito mais baixa. Ele surpreende todo mundo. Pegando pódio, tendo corridas muito sólidas, indo muito bem. O GP de Mônaco dele também foi muito bem, graças à ajuda do Lawson, que segurou o pelotão, fez o trenzinho lá. Mas ele, quando teve ótimas corridas, foi muito bem. E quando teve as corridas mais abaixo, ele ainda teve suas corridas ruins ali, que terminou no fundo, que abandonou. Mas mesmo assim, a média das corridas ruins dele, ele estava sempre brigando ali nas posições de baixo, pelo menos por um pontinho ou outro. Então, não à toa, fez uma temporada gigantesca, chegou a ficar ali no top 10, né, no top 8 da vida da tabela por um bom tempo também. Então faz uma grande temporada e para mim, o destaque dos novatos de 2025 é o Isaac Hadjar. Mas aí tá, os novatos, o ranking dos novatos de 2025. Eu quero saber sua opinião, como sempre. Deixa aí nos comentários se você concorda, discorda, o que você mudaria de tudo que eu disse aqui. Eu sempre quero saber a sua opinião. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.